Vamos lá, pessoal. Nosso vídeo desse mês de acompanhamento da nossa pequena carteira teórica do Fiagro, constituída aqui de 7 fundos que a gente escolheu para acompanhar. A gente colocou um modelo diferente agora, assim, eu fiz uma analogia com o painel de um avião, né, onde a gente tem todos os instrumentos e o piloto acompanha para ver o que está acontecendo, né, para manter o nível cruzeiro, né. Então aqui nessa analogia, coloquei os principais indicadores, vou mostrar para vocês rapidamente aqui quais são, e a gente vai estar analisando um a um, né, então a gente vai abrir bem no detalhe esses indicadores, para que a gente tome boas decisões de investimento. Então, seja bem-vindo ao canal Estudos em Fundos de Investimento. É, o objetivo desse canal, né, é a gente realmente fazer análises críticas, né, não é leitura de relatório, mas é a gente estudar juntos para tomarmos boas decisões. Então, vamos começar avaliando aqui o patrimonial, né? Aqui mudanças em relação ao patrimonial. A gente teve as emissões do KNCA, do RURA, e a gente teve do SNEG também. A gente já vê esse dinheiro em caixa, né? O KNCA se distanciando bastante, né, dos demais fundos, sendo o maior fundo de agro da B3, né, seguido pelo RURA, o RZEG, CPTR. A gente incluiu na nossa pequena carteira aqui o BBGO também, o SNEG e o GCRA já estavam. Então, nosso patrimonial está distribuído dessa maneira. É importante esse gráfico aqui, rentabilidade aqui, pessoal. O que eu trouxe para vocês? Isso aqui é rentabilidade total, né? Então, a ideia é a gente ver se a gente está conseguindo ganhar do CDI, basicamente. Então, a gente tem 3 meses, por exemplo, o CDI performou 3%, 6 meses, 6%, 12 meses, ele performou 13%, né, o CDI. Então, como a gente está exposto a FIAGROS, né, a gente precisa buscar, no mínimo, que a gente tenha uma rentabilidade total maior que o CDI, né, não é verdade? Então vamos lá, como é que os fundos foram, né? Quando a gente fala rentabilidade total, aqui, pessoal, a gente está falando, considerando os proventos que você ganhou, sendo reinvestidos, evolução da cota para mais ou para menos, né? E já descontada a taxa de administração. Então aqui já é o seu líquido, tá? Então vamos lá, KNCA, né? O maior fundo, como a gente viu, performando bacana nos 6 meses aí, nos últimos 12 também. Nos últimos 3 meses, ele perdeu um pouquinho para o CDI, né? Questão de variação de cota, mas está performando legal há 6, 12 meses, né? A médio prazo, vamos dizer assim. O RURA também, mesma coisa. O RURA está, na verdade, está melhor, ele está performando bem nos 3, nos 6, e está superando bem o CDI aqui nos últimos 12 meses, né? Então, o RURA é bem interessante. O CPTR, aqui a gente percebe que ele performou legal nos 3 e nos 6, mas ele está apanhando um pouquinho aqui nos últimos 12 meses. Percebo que ele ficou abaixo do CDI, né? CPTR. Basicamente, variação de cota, pessoal, tá? Mas, moral da história, não, para quem comprou um ano atrás, basicamente não está conseguindo ganhar do CDI. A questão do SNEG, o SNEG a gente percebe ele superando bastante em todo o período, 3, 6 e 12 meses, né? Chegando a 19% de rentabilidade aqui, né? O SNEG está bem consistente, a cota vem melhorando, né? Os proventos também bem regulares, né? O GCRA caiu bastante, né? A gente já viu os motivos aí na mídia, né? Viu toda essa confusão que aconteceu e a cota acabou apanhando bastante, né? Na verdade, o fundo já vinha defasado com a cota mais barata, assim, mas agora a cota regrediu ainda mais, né? Então, o RZEG, aí é o fundo novo que a gente colocou aqui, 3, 6 meses, rentabilidade interessante, né, em linha com o CDI, e aos 12 meses ele está perdendo um pouquinho do CDI. Novamente, também variação de cota. E aqui o destaque, né, seria o BBGO, Fundo do Banco do Brasil, com uma evolução muito grande, basicamente pelo uma cota ter dado uma foguetada para cima, né? Então, ele está dando 25% de evolução nos últimos 12 meses, né? Quem comprou ano passado, quem comprou nos últimos 6 meses, está tendo ganho bem, até nos últimos 3 meses, né? Está tendo um ganho bem interessante, líquido, total. Então, beleza, a gente viu a rentabilidade, como é que está cada um dos nossos fundos aqui em relação ao CDI. Agora, seguindo em frente, PVP, né? Quais fundos estão com ágio, quais estão com deságio. RURA, KNCA com ágio, né? Bastante. Mesmo com a emissão, né? Você vê o RURA e o KNCA seguindo com bastante ágio. CPTR, a gente vê ele em linha, né? CPTR e o SNEG, e os demais fundos aqui com leve desconto, né? Em relação ao PVP. Aqui, olha que interessante, esse gráfico aqui eu preparei para vocês para que cada um analise o seu fundo, né? Então, relativo a CDI e IPCA, como é que está a distribuição deles. Destaques, né? Quem que tem mais IPCA na carteira? O Fundo do Banco do Brasil aqui, o BBGO,
a gente tem o KNCA, tem o GCRA e o CPTR, né, que são fundos que já têm uma parte da carteira migrada para IPCA. Os demais fundos estão bastante concentrados em CDI, né? E considerando que o RURA e o RZEG praticamente são CDI puro, né? Então, tem essas considerações no momento de investir, ok? Vamos lá, questão de liquidez, né? Então, bem interessante aqui a gente analisar a liquidez também. KNCA, vocês estão vendo aqui liquidez de quase 3 milhões por dia, né? Bem interessante. CPTR 2,3, então o RZEG 2,7, basicamente o RURA 1,6. Ou seja, os maiores fundos aqui, os 4 maiores, têm bastante liquidez. Aqui um destaque para o SNEG, que apesar de ser um fundo de patrimonial menor, ele tem uma liquidez interessante em negociação, né? E os fundos de baixa liquidez, o do Banco do Brasil aqui, e o próprio GCRA, então os fundos com menor liquidez de negociação. É importante a gente ver isso para a gente não cair em armadilhas, né? Às vezes você coloca uma ordem no Booking lá e sua ordem fica pendurada o dia inteiro e não negocia, né? Porque o fundo tem baixa liquidez e aí às vezes se você precisa de se desfazer do ativo, né? Então você tem que ajustar o seu preço para você conseguir liquidar ele. Então é importante avaliar isso aí, tá? Esse gráfico é interessante, eu preparei para vocês aqui. Bom, o que é esse gráfico? No eixo X, 2023, no eixo Y, últimos 12 meses. Então, é para a gente ver aqui se a gente está perdendo o CDI. O CDI é essa esfera laranja. Então, os fundos que ficaram abaixo aqui estão tomando pau aqui, estão perdendo para o CDI. Você veja que a questão do GCRA está perdendo tanto no 2023 como nos últimos 12 meses. A gente percebe o CPTR esse ano empatado, mas os últimos 12 está perdendo para o CDI. Né? E os demais fundos, vocês observam que eles estão à frente do CDI. Os destaques de quem está mais à frente, o BBGO e o SNEG. Novamente, aqui é a rentabilidade total líquida, né? Basicamente, o que puxou nesses dois fundos aqui, variações de cota, tá? Mas aqui, destaque bastante positivo também para o RURA, né? O RURA é à frente do CDI com consistência, né? Tá em 2023, está nos últimos 12 meses, e se puxar o histórico mais para trás, ele também estava mais à frente. Então, a gente vai ver que além de ser o fundo mais diversificado, é um fundo que está tendo bastante consistência. Por falar em diversificação, é importante a gente vir nesse gráfico aqui. Vamos ver como é que está a alocação setorial de cada fundo, né? Por quê? Tem fundos super concentrados, tem um vídeo aqui do canal sobre concentração em FIAGROS, eu recomendo que vocês assistam, vou colocar no card aqui, mas aqui a gente vai dar só uma atualização geral, né? Então, o KNCA, ele segue bastante concentrado em álcool e açúcar ainda, a gente espera que isso melhore quando ele aloca essa questão do caixa, vejo que ele está com 31 de caixa, quando ele alocar isso aqui, a tendência é que a distribuição fique melhor, mas basicamente ele e o fundo do Banco do Brasil são fundos bastante concentrados em açúcar e álcool, apesar que o BBGO ele tem um pouco de álcool de milho, né, mas continua sendo essa questão do álcool, ok? Os demais fundos bastante distribuídos, né? Vejam, demais quesitos, distribuidor, insumos, logística, né? Todo mundo muito parelho, né? Assim, são vários setores aqui, nada muito considerável em termos de concentração. Cooperativa, hortifruti, silvicultura, né? Também todo mundo bastante distribuído, né? Nada muito crítico. Pecuária, proteína animal, todo mundo bastante distribuído, né? E aqui a parte de grãos, tá? Essa parte, quem que está mais concentrado em grãos? Aqui vocês sabem, né? Quem que são os principais, né? Primeiro o GCRA, a gente viu aquela questão lá do problema com as fazendas, né? Então, pelo fato de serem 3 CRAs bastante concentrados em grãos, né? E alta concentração, representando praticamente 40% da alocação setorial do fundo em grãos, basicamente soja, né? O SNEG e o RZEG são da mesma maneira, apesar de que, por exemplo, tem características diferentes. O SNEG, por exemplo, é 97% em grãos, soja, basicamente, mas ele é crédito pulverizado, né? Então isso mitiga bastante o risco, né? Seguindo em frente, energia e biodiesel, né? E o caixa, a gente já viu, o caixa decorrente de quem fez emissões. Então, a gente passou por todos os pontos aqui, gente, no relatório mensal. O que a gente olhou aqui? A gente olhou o setorial, como é que está a questão de distribuição, é importante ver isso aí, quem está exposto a mais setores, no caso aqui o campeão é o RURA, né? Não tem jeito, o RURA é mais distribuído, né? E também analisar o número de devedores, né? O KNCA tem poucos devedores, né? E pouca distribuição. A gente olhou aqui esse gráfico de evolução, basicamente 2023, 12 meses, que tem a ver com o gráfico de rentabilidade, que a gente já tinha olhado anteriormente, né? A gente olhou liquidez, que é bastante importante,
A gente viu distribuição CDI e PCA, nosso painel de controle, a gente olhou quem que está mais caro, quem que está com desconto, questão do PVP, e aqui esse que eu considero o gráfico mais importante para análise, que é como é que a gente está indo a rentabilidade, a consistência da rentabilidade, como é que ela está nos 3 meses, nos 6 meses, nos últimos 12 meses, em relação à métrica, que é o CDI, que é o que a gente está comparando aqui. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para nosso painel de controle aqui, espero que você tenha gostado desse modelo, né? Preparei esse modelo para ficar um pouquinho mais visual, com base em estudos, todos os relatórios e análise gráfica, né? Mas é para a gente ficar de uma forma bastante visual, para vocês poderem consultar e tomarem boas decisões. Isso foi preparado com base nos últimos relatórios que estavam de cada fundo. Então, eu desejo bons estudos a todos aí. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo e agradeço aí pela atenção de vocês.